Paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos e dessa feita aqui no templo, à noite, no culto de adoração ao Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 20, que assim nos diz, Atos 4, 18 a 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Portanto, o tema é como testemunhar eficazmente de Cristo Jesus. O texto inicial, nós leremos outros textos, fala justamente daquele momento em que Pedro e João estão no templo, aconteceu o milagre da cura daquele homem carente, necessitado. Isso repercutiu de uma maneira tremenda no meio em Jerusalém e em toda o clero, os líderes religiosos da época. E os sacerdotes vieram, então, queriam, de fato, depois de prender os apóstolos, queriam impedir que eles testemunhassem. E aí Pedro foi bem claro, bem enfático, dizendo: isso é impossível, porque não podemos deixar de ouvir a Deus, e não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Portanto, esta missão paira sobre a igreja tem essa responsabilidade nesses 20 séculos, e continuaremos. O tema é testemunhar eficazmente. Falaremos em 5 pensamentos: dar maior importância à pessoa de Cristo. Segundo lugar, apelar aos amigos. Terceiro, convidar outros após sentir a emoção da descoberta pessoal. Não ficar apenas debatendo. Quarto, não ficar apenas debatendo com argumentos, mas com a investigação e dizer literalmente aquilo que nós vimos no versículo 46. E aí, quinto, não perder tempo. Portanto, dar maior importância à pessoa de Cristo, como os apóstolos fizeram lá no templo, né? Eles deixou bem claro uma coisa: nós temos que dar maior importância. E nós lembramos bem nos primórdios, né, quando Pedro e João se converteram e estavam servindo a Deus. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, João 1, versículo 36. Olha que texto maravilhoso. Diz assim, rapidamente nós estaremos lendo nesse momento. João 1, versículo 36. Diz assim o texto da palavra de Deus. João 1, 36. E vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. O que se refere a esse texto? O momento em que os dois discípulos de João estavam junto com João, e aí Jesus ia passando, e então ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. E outra vez ele já tinha dito isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o enfoque, a importância no testemunhar, no evangelizar, é dar importância maior a quem? A pessoa de Cristo. Às vezes falhamos, erramos na questão do testemunho, mas o importante é enfocar, mostrar a pessoa de Cristo Jesus. Isto é que nós devemos fazer também como testemunhas de Cristo hoje no século 21. Segundo lugar, apelar aos amigos. Olha o que aconteceu. João 1, versículo 41 em diante. João 1, versículo 41 em diante. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Ele achou o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Portanto, notem que o interesse, o objetivo, o alvo era logo encontrar depois os mais próximos. O objetivo, o pensamento era esse. Então, eles encontravam seus próprios parentes, seus amigos mais próximos. E aí falavam logo, sem perca de tempo,
daquilo que eles puderam ver, experimentar e provar, a pessoa de Cristo Jesus. E a gente vai lembrar também a experiência da mulher samaritana. Lembram lá no Poço de Jacó? A mulher samaritana, depois daquele momento de um encontro pessoal com Cristo, ela realmente viu, provou, experimentou que ele era o Messias, o enviado, o Senhor. Ela correu à cidade de Sicar, ali aos seus amigos, e ela testemunhou, ela procurou as pessoas e ela testemunhou e conseguiu trazer aquela multidão para vir até o poço de Jacó onde Jesus estava. Portanto, é importante a gente lembrar e darmos esses passos iniciais na nossa vida de testemunho, procurar as pessoas mais próximas de casa, os mais próximos, os amigos, as pessoas que nós podemos contar e mostrar com a nossa própria vida o que aconteceu agora quando nós temos a nossa experiência viva e verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, nesse momento que nós estamos testemunhando, falando, convidando as pessoas a ter um encontro, pode acontecer o que nós vamos ler aqui agora: convidar outros após sentir a emoção da descoberta pessoal, né? Notem que Filipe foi à procura de Natanael e ao encontrar Natanael, ele pôde falar sobre ter a emoção, a alegria, o prazer de ter descoberto o Cristo. Ele mesmo falou: encontramos o Cristo. Então, ele tinha convicção que tinha encontrado o Cristo, e dessa maneira, ele queria também que Natanael experimentasse as mesmas bênçãos, mesmo prazer, a mesma vida que ele tinha provado, experimentado na sua vida. Portanto, a gente tem que lembrar desse detalhe, que o encontro com o Senhor Jesus, uma experiência com Jesus, sempre nos traz essa emoção maravilhosa, esse prazer maravilhoso de vermos que nós temos um encontro com o Salvador, o Senhor das nossas vidas. Em quarto lugar, não adianta ficar discutindo, debatendo argumentos, né? Ou problemas ou dificuldades com respeito a de onde ele veio, quem ele é. Havia a questão da cidade mais importante, quem havia saído de Nazaré. Não havia nenhum profeta, não havia seres importantes em Israel que tinha saído dessa pequena cidade. Mas aí ele usou um argumento muito válido. Versículo 49 nos diz de uma maneira muito clara, quando ele fala: vem e vê, vem experimentar, vem provar, vem e vê, né? Então isso é fantástico, a gente saber que podemos transferir para a pessoa a questão da experiência dele com Cristo. Se ele provar, se ele vir, se ele ouvir a palavra de Deus, que é fiel e digno de toda aceitação, se ele ouvir as coisas de Deus, se ele aceitar, então certamente que ele também experimentará aquilo que nós provamos, ou seja, o novo nascimento, a salvação, a vida eterna que emana do Cristo, o Salvador. Portanto, há uma missão muito importante sobre a responsabilidade da igreja. Temos que continuar testemunhando. Jesus disse mais tarde, antes de ser assunto aos céus, quando terminou toda a missão dele nesse aspecto, ele deu uma ordem dizendo: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Não existe, esse testemunho não é dado por anjo, por arcanjo, por querubim ou por serafim. Esse testemunho, ele parte de uma pessoa como Natanael, como todos os demais discípulos, Pedro, João, Filipe, todos eles que provaram, experimentaram. Mais tarde o apóstolo São Paulo também provou, experimentou esse Cristo na sua vida e passou a ser essa testemunha eficaz que Deus usou tremendamente no primeiro século. Há uma responsabilidade sobre a igreja, e uma coisa temos que tomar cuidado: às vezes estamos perdendo muito tempo. Perdemos tempo com meramente reuniões de interesse pessoal, perdemos tempo somente com uma koinonia, desfrutando para nós mesmos o prazer, a alegria, o gozo da comunhão com Cristo, e esquecemos que estão lá fora, os que estão marginalizados, que estão jogados à margem do caminho, os cegos
nus, pobres, cegos, aleijados espiritualmente falando. Portanto, há uma missão e uma responsabilidade sobre a igreja. Quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele se referia ao testemunho, à vida, ao mostrar ao mundo que existe a possibilidade de ter uma vida segundo Deus, uma vida segundo os ensinamentos da palavra de Deus, e isso gera vida, e vida em abundância. Meus irmãos, é preciso tomar muito cuidado para não perdermos tempo. Nós, às vezes, temos tempo para tudo, mas não temos tempo para buscar uma vida, buscar uma ovelha perdida, buscar uma pessoa que está desgarrada, buscar uma pessoa que está longe da verdade do Evangelho de Cristo. Portanto, Deus nos abençoe, seja você, seja eu, sejamos todos nós uma testemunha eficaz de Cristo. Testemunha onde? Onde trabalhamos, onde estudamos, onde convivemos, em qualquer lugar, onde portas e oportunidades surgirem, vamos testemunhar daquilo que Deus fez por nós e daquilo que Deus pode fazer por a pessoa que está ao nosso derredor. Peçamos a graça de Deus e façamos a vontade de Deus, porque é isso que Ele espera de nós. Deus nos abençoe e nos dê uma noite de paz na sua presença. Amém. Nosso Pai, nós somos gratos a Ti por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos permitiu estarmos em contato com a Tua Palavra. E agora nós rogamos, Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus, sobre todas as famílias. Abençoa toda semana o trabalho, a luta, a batalha de cada um, e abençoa para que nós possamos despertar para esse tema tão importante que é testemunhar de Cristo no meio de um mundo que está perecendo, no meio de um mundo que está em pandemia, está em sofrimento, está em luta, está em dificuldade. Deus nos abençoe, nos ajude em tudo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.